Valeu, Desculpa aí, doutor. Muita tecnologia no mundo. Não é fácil. Não é fácil. Fala, Giovanni. Mas aí, estava respondendo aqui uma das perguntas aqui, que era a respeito da diminuição do tônus simpático, exacerbação do tônus vagal e performance do músculo cardíaco em função do treinamento. Eu estava falando um pouquinho disso, como isso acontece. Né? E é super interessante que você observa isso. Olha, uma coisa que eu fazia quando eu estava na graduação era todo ano eu ia no encontro da Sociedade Brasileira de Medicina Desportiva, né? E em diversos momentos, né, relembrando a sua história, em palestras do professor Serafim, que depois virou médico junto com o Runco lá no Flamengo, o Marcos Frazão também, mostrando o eletro de repouso de indivíduos treinados para ultramaratona e maratona. E é uma coisa de doido, assim, um cardiologista de UTI vendo aquilo não preparado, não sabendo do histórico daquele indivíduo, pensa, cara, o cara está muito mal, porque o eletro fica totalmente, né, diferente de padrões esperados, né, nas derivações frontais, pelo menos, que são as mais estudadas. Né? É isso aí. Você passou por isso. Trabalhei muito nesses eventos lá. Infelizmente o Brasão faleceu, né? Mas era um evento incrível. Permanece até hoje. Infelizmente o Brasão não está mais, mas você tem razão, aqueles eventos ali da Sociedade Brasileira envolvendo o pessoal de educação física, medicina, eram sensacionais. Tem até hoje. É importante isso que você falou de participar desses eventos para a gente ver as ciências integradas que estão no esporte, né? Não é apenas o professor de educação física que atua, mas diversas áreas, como a fisioterapia desportiva é importante. Eu aprendo muito com os fisioterapeutas também, nutricionistas, áreas da psicologia, enfim, são diversas áreas aí integradas ao exercício, à biomecânica. A gente tem diversas áreas. Eu me lembro muito bem desses eventos que você fala e sua presença lá. Demais. Assim, foi muito rico da minha formação, né? E interessante notar, mas à medida em que, né, essas adaptações centrais elas são preservadas, né? Há um tempo atrás, o meu irmão, que era corredor de fundo, né, correu São Silvestre, um monte de coisa, ele fez por causa de estresse, estava sentindo as palpitações, fez lá uns exames, um teste de esforço, um eco, eletro, e me mandou. E ele achou, meu coração bate muito devagarzinho, será que está cansado, né? Vai morrer? Aí eu fiquei olhando, né? Aí eu falei, caramba, mas já tem tantos anos que ele parou de correr, né? Ele trabalha com informática. E eu falei com ele, cara, você, olha só, aquelas corridas te deu um presente para a vida que não tem preço, né? Assim, ele tem até hoje bradicardia de repouso, a fração de ejeção é lá no alto, estratosféricas, assim, volume sistólico super forte, né? Que é uma coisa que você não tem. O benefício da atividade física, o incentivo da atividade física. O próprio Colégio Americano de Medicina Esportiva coloca como as tendências para o futuro de o exercício é medicina. Exercício é medicina. Né? Atividade física na prevenção de doenças e no tratamento de doenças. Né? A gente fala muito disso. Mas é interessante a gente notar que as adaptações centrais elas são mantidas por mais tempo. Né? Mas as adaptações periféricas relacionadas ao sistema cardiocirculatório, elas são perdidas. A neoangiogênese colateral induzida pelo exercício, que aumenta o aporte sanguíneo e de oxigênio, para satisfazer as necessidades daquela biogênese mitocondrial que você estava falando aí, que acompanha a adição de novos mionúcleos, né? Essa é perdida. Essa é perdida. É engraçado, essa é perdida. A rede vascular, ela se restringe um pouco. Não volta ao que era antes, mas ela se restringe um pouco. E você reganha com retomada da atividade física. Né? Mas é engraçado ela ser perdida, né? É verdade.
normalmente, nos cursos, quando eu falo de VO2, eu falo que VO2 não é algo apenas sistêmico, né? VO2, ele é também muito localizado. E às vezes a pessoa não tem essa noção do quanto é localizado também o VO2. Não basta você ter uma capacidade pulmonar, ser capaz de colocar muito O2 em circulação, ter um hematócrito elevado, levar o O2, transportar o O2 na circulação em grande quantidade, não basta ter um débito cardíaco excepcional, tem que ter também fatores localizados, né? E o curioso desses fatores localizados é que às vezes as pessoas associam o fato de estar condicionado em termos oxidativos apenas a pulmão, a coração, né? Mas a influência localizada é muito importante, porque é lá que vai ter a verdadeira, né, a troca mais importante, que é o aproveitamento de O2 e a saída de CO2, né? E depois, daí o transporte até o pulmão, você naturalmente exala, né? Mas muitas vezes seu pulmão está numa condição ainda excepcional, sobrando 15%, o coração está ali próximo a 90%, seu metabolismo celular pode estar em extrema dificuldade, como a gente vê às vezes comparando exercício tipo esteira com bicicleta ergométrica, né? O fator localizado é fundamental. Muitas vezes o aluno pergunta assim, mas por que um maratonista vai fazer exercícios de força, de endurance, de membros inferiores, se para ele não é importante tanta força? Eu falo, não é só força. Tem vários fatores que acontecem em força de endurance que são importantes. Melhorar a capacidade de tamponar, melhorar a vascularização localizada, porque isso permite uma adaptação importante, que é aumentar a diferença arteriovenosa. A gente leva lá para o músculo, para uma pessoa com 15 gramas de hemoglobina, a gente leva 200 ml de O2 no repouso e retira, né, 150, sobra 50 lá. A cada 1 litro de sangue que você transporta, 200 ml de O2 você está transportando e está retornando 150, você está deixando 50 lá no tecido. No esforço, isso chega a 130, 140, 120. Quanto mais você consegue deixar o O2, aproveitar esse O2, mais alto vai ser a capacidade de restauração de ATP do seu sistema oxidativo. Então, o ideal é ter uma excelente diferença arteriovenosa. Agora, para ter uma diferença arteriovenosa, é igual trabalhadores da indústria, né? Se a gente tivesse vários ônibus passando para levar do ponto o alvéolo, o trabalhador até o músculo, que é onde a fábrica, até o músculo, que é a cidade que ele tem que trabalhar, e na sua máquina que ele vai trabalhar, que é a mitocôndria, para tudo acontecer, eu tenho que ter estradas para isso, né? Eu tenho que dar condições, não basta apenas ter ônibus, eu tenho que ter estradas de todo lado para chegar ao número de trabalhadores, os ônibus levando os trabalhadores até as máquinas que são as mitocôndrias, né? Então, para isso a importância dessa rede vascular, nos fatores de crescimento do endotélio, não apenas exercícios específicos de corrida, mas também exercícios localizados, interferem nessa diferença arteriovenosa. Sem dúvida. Sem dúvida, sem dúvida. E essa rede, a construção dessa rede, né, essa neoangiogênese colateral induzida pelo exercício, autores na década de 80, o Wasserman colocava como um dos fatores limitantes ao VO2 máximo, né, dentre outros, colocava isso também, não era só isso. Né? O próprio Brooks fala muito disso, né, que existe uma limitação realmente na extração de oxigênio. Agora, o exercício ele é bem interessante, que ele não só promove... Foi no ano passado, no ano anterior, né, o vencedor do Prêmio Nobel com o HIF-1 alfa, né? E aí o HIF-1 alfa, que é um fator de transcrição, que tem uma característica bem interessante, modulatória, que não é na transcrição,
mas na destruição da proteína feita em si, mediada por proteassomas. Mas essa é outro papo. Eu queria falar que o principal alvo é o VEGF, né? Que é o fator de crescimento indutor vascular. Do endotélio. Do endotélio vascular. E aí, né? Porque o exercício é um indutor de VEGF, e o VEGF é o músculo dizendo para a cadeia, né, para a rede colateral, né, olha, aumenta porque eu estou querendo tirar mais oxigênio, estou precisando de mais oxigênio. E isso é muito interessante. Uma outra adaptação que eu acho que é sensacional, é que durante a atividade física você tem a abertura de shunts arteriovenosos, né, que promovendo a arterialização do sangue venoso naquele microsistema, naquela micro-rede de capilares, que aí facilita ainda mais a extração de oxigênio pelo músculo. E mesmo assim, a gente não tem esse aumento absurdo na extração de oxigênio de você entregar 200 ml de O2 e você retirar tudo. Não, você não tem. Ela ainda é muito ineficiente. Você vê que é sempre um fator limitante. Se não fosse um fator limitante, a gente chegaria aos 100%. Né? Então, é sempre um fator limitante. Por mais que você tenha mioglobina lá, criando um gradiente favorável à entrada, o armazenamento, por mais que você tenha mitocôndria, ninguém consegue extrair tudo, né? Então, é uma coisa sempre buscada. E outra coisa também que eu vejo aplicada ao personal com relação a esse tema, ele está ligado a exercícios também localizados, né? Para que possa dar aqueles estímulos a mais, né? E um momento que a gente está vivendo agora, se faz muito exercício localizado, dá um estímulo a mais para adaptação desse fator localizado de extração de O2, né? Sem dúvida, sem dúvida. É importantíssimo que isso aconteça, né? O treinamento tem que ser globalizado, né? Obviamente, tem várias, teria que fazer uma outra live, falar de hipóteses, que são hipóteses que regem, né, o VO2 máximo, tem o Timothy Noakes com a regulação central, tem uma capacidade talvez genética de tamanho do coração, a capacidade de extração de oxigênio, por aí vai, como que o treinamento influencia isso tudo, né? Mas aí isso aí é um papo grande pra caramba. Mas E o curioso, Giovanni, deixa eu só falar, o curioso que uma adaptação puxa a outra, né? Quando você tem adaptação de fatores de crescimento do endotélio, você cria mais condições para trocas locais de O2, você aumenta a intensidade. Aumentando a intensidade, você força adaptações cardiovasculares, né? E forçando adaptações cardiovasculares, você consegue ejetar mais. Você consegue fazer um débito cardíaco um pouquinho maior. E com um débito cardíaco um pouquinho maior, você consegue ter uma oferta de O2 celular maior, né? Mais sangue, mais força de cisalhamento, mais fator de crescimento do endotélio. Você vê que uma espiral que vai cada vez mais aumentando e depois sustentando, né? E a gente tem um limite genético para isso. Tem um limite genético para isso. É interessante, você citou uma coisa bem interessante que eu vou pegar de gancho para a gente falar um pouquinho de um outro fator, tá? Que é o atrito de cisalhamento. O atrito de cisalhamento, shear stress, na verdade, se dá pela circulação ou a forma com que o sangue impacta a parede do endotélio adjacente, principalmente devido às não ao volume em si, mas às células circulantes nesse sangue, né? E o endotélio, ele é reativo a esse aumento de estresse mecânico no sentido do seu cisalhamento, né? A passagem. E aí, cisalhamento é o atrito no sentido do vetor de força. É o atrito que acontece no sentido do vetor de força, que é o sentido da circulação do sangue. Essa é a adaptação mais importante para justificar a participação de hipertensos em programas de atividade física. Porque ela leva à indução da óxido nítrico sintase induzida no endotélio, que aumenta a produção de óxido nítrico. Agora,
o potássio, o lactato e o óxido nítrico que é o primeiro e não o último, são os três fatores, né, que mais promovem, né, estou esquecendo já que fala português, que mais promovem vasodilatação periférica no indivíduo com hipertensão. E justificam, né, a hipotensão pós-exercício duradoura, de 8 a 12 horas, né, nesses indivíduos. Isso é interessante, quero que você comente um pouquinho disso. Mas aí eu quero apimentar um pouquinho... Não, vou deixar você... Faça o comentário aí, depois eu vou apimentar um pouquinho mais. Eu costumo comentar com os alunos que tem um termo que a gente tem que estar muito ligado, que a função endotelial é disfunção endotelial. O quanto eu sou capaz de fazer tudo isso, o quanto eu sou incapaz de fazer tudo isso. Perfeito. O quanto o endotélio é capaz de reagir a esse maior fluxo com hemácias, né? Dentro dessas hemácias, como se fosse um banquinho lá no ônibus, a hemoglobina. Mas o quanto todo esse fluxo com as células de transporte de O2, realizando essa força de cisalhamento, impulsionando uma atividade de enzimas específicas de adaptação para óxido nítrico, que é a formação de óxido nítrico, a sintase. E a resposta vasodilatadora, isso é fundamental. E isso tem um aspecto também local, não é? Então, a disfunção endotelial ela é sistêmica, mas também é localizada. Por isso que é muito importante, né, para várias funções cardiovasculares, centrais, musculares, músculos específicos, a melhora da função endotelial, ou seja, essa capacidade que a gente tem de responder às alterações de fluxo e passagem de células com essa força de cisalhamento, né? Como você colocou, com o vetor desse fluxo, fazendo com que eu consiga produzir substâncias que são vasodilatadoras no local, baixando a pressão arterial pós-exercício. Por isso que existem, às vezes quando o aluno pergunta assim, qual o melhor exercício para hipertensão? Todo exercício. Primeiro que se não é exercício do hipertenso. Ele primeiro se torna normotenso de forma aguda, ele vai tomar uma medicação para regularizar sua pressão arterial, né? Ninguém vai trabalhar com o indivíduo hipertenso, 180, 190. Primeiro, ele de maneira aguda se torna normotenso, né? E aí vai fazer o exercício. E o sujeito normal, qualquer exercício vai promover isso daí. Não é a magia de um aeróbio, não é a magia de um HIIT, não é a magia o músculo nem sabe se informar a ele, os capilares nem sabem se informar a ele que está fazendo um HIIT, que está fazendo a musculação. Ele sabe o quanto está passando de sangue, o quanto que ele responder. E essa resposta é a função endotelial. É isso aí. É isso aí. No curso que a gente faz de reabilitação e pressão atividade física para grupos especiais hipertensos e cardiopatas, porque não dá para falar de todos, né? Essa é uma das primeiras recomendações. O cara vai chegar para você, botou o cara sentadinho, quietinho, medir a pressão arterial dele, tá? Pressão arterial extremamente elevada, não é isso que você falou aí, o cara tá lá 180 por 120, esse cara não faz, ele volta para casa, ele vai ver o médico, ele não vai fazer. Ao indivíduo medicado, né, normotenso ou marginalmente normotenso, né, esse cara vai frequentar o programa de atividade física e ao longo do tempo ele vai reduzir, quiçá, até a acabar a necessidade dele de utilizar medicamentos de controle de pressão arterial. Sem dúvida, o indivíduo que está com pico hipertensivo na hora lá que você vai iniciar a atividade, ele volta para casa, ele não faz, né? Isso é interessante. Eu vou pegar esse gancho rapidinho para responder uma pergunta que passou aqui, depois eu vou jogar uma outra pergunta para você que passou aqui. Alguém falou sobre a questão da vasodilatação e pressão arterial. O que acontece é que o Renato falou muito bem a questão do endotélio não saudável, né? E a gente vê isso em processo de envelhecimento, né? A obesidade contribui para isso.
formação de ateromas contribui para isso. E esse endotélio ele passa a ser um endotélio que desenvolve um processo inflamatório adjacente, passa a ser um endotélio que não responde, passa a ser um endotélio que tem crescimento de placas de ateroma e ele não responde da mesma forma. Então é um pouquinho complicado. Mas a atividade física, o exercício físico, programas de treinamento e a dieta são capazes de reverter esse quadro. Isso é muito interessante de ser dito, né? E com relação à questão da vasodilatação e pressão arterial, né, tem que lembrar aquilo que o Renato fala lá nas aulas de fisiologia e o Fernando, né, do exercício. Se você combinar o princípio de Vick com a equação de Poiseuille, você tem que o delta de pressão arterial é 8 vezes o comprimento do vaso, vezes a viscosidade, vezes o fluxo, né? O V com ponto em cima, vezes o fluxo dentro do vaso, dividido pelo R elevado à quarta potência. Então, olha, o raio do vaso, a quarta potência. Então, se mexer um pouquinho só no raio do vaso, vasodilatação aumenta um pouquinho, tem uma queda na pressão muito grande, porque é elevada à quarta potência. Então, o mecanismo de maior controle de pressão arterial é realmente essa capacidade de vasodilatação periférica, né? Obviamente, se a operação parar de bater, a pressão vai lembrar, mas é outra coisa. Lembrar que o pessoal da enfermagem, da fisioterapia, quando fala de choque, né? Uma das manifestações do choque, independente de ser o choque hipovolêmico, que é outra coisa, né? O choque séptico, por exemplo, é o seu corpo sendo inundado com toxinas que promovem a ativação do seu sistema imune, uma resposta imune muito exacerbada e vasodilatação periférica exacerbada também. Grande vasodilatação, a pressão do cara vai lá embaixo, o coração dele colapsa e para. Ele faz uma parada cardíaca devido ao choque, né? E o princípio é semelhante dessa regulação da vasodilatação e controle de pressão arterial. Isso é importante. Uma pergunta que passou aí para você, Renato, então vou jogar o pepino para você, não vou nem falar, é dieta cetogênica e maratonista. Como é que afeta a performance? Bom, é uma faca de dois gumes. Como eu digo sempre, a fisiologia é individual, né? A gente prescreve para o sujeito. Então, vamos analisar o que acontece na dieta cetogênica, para poder entender se é adequado ou não para maratonista, né? A princípio, é fundamental ter uma boa reserva de glicogênio muscular. Isso é vital, né? Não tem como você vencer uma competição de maratona tendo com um nível de glicogênio muito baixo, porque o rendimento do lipídio, apesar de ser alto, por cada molécula você consegue lá, cada molécula de ácido graxo você consegue 129, 130, depende da forma que analisa, às vezes menos. Bom, mas nessa faixa, e a de glicose 36 a 39, depende também da forma do que eu considero para NAD e para FAD, mas em média vamos colocar isso, que tem mais nos livros clássicos. Então, a gente tem aí quase 4 vezes mais de rendimento de ATP no lipídio. Só que a gente tem que analisar a questão da potência, o quanto que eu restauro isso na unidade de tempo. Então, é muito mais rápido, né, a potência de um sistema glicolítico do que o sistema oxidativo, especialmente utilizando o lipídio. Muito mais rápido. É muito mais rápido a restauração de ATP, é muito mais potente a restauração de ATP usando um sistema glicolítico do que usando um lipolítico oxidativo. Que eu digo lipolítico oxidativo usando o lipídio no sistema oxidativo. Então, naturalmente, a gente tem que ter o acelerador e a gente tem que ter o tanque de combustível. O que eu digo para o corredor? O acelerador é você ter o sistema glicolítico, né? As fibras trabalham, as fibras especialmente tipo 2, trabalham em conjunto com o tanque de combustível para dar o endurance a essa prova, que é a fibra tipo 1. Então tem que ter as duas, tanto é que seu nível de lactato, ele passa aí de
0 ponto alguma coisa do repouso, 1, e numa maratona vai lá, sustenta em 4, sustenta em 4,5, sustenta em 5, enfim, os dois sistemas. Então não posso negar que o glicogênio vai ser fundamental como o meu acelerador desse processo. Eu não quero terminar a maratona, eu quero ganhar a maratona. Eu quero que os dois sistemas funcionem. Enquanto um produz, o outro remove. Né? Tem, em certos momentos, é utilizado uma dieta cetogênica para maratonista para intensificar o consumo de lipídio. Isso se faz no mesociclo. Então, quando se junta um nutricionista, eu já fui treinador também de maratonistas, quando junta um nutricionista, professor de educação física, a gente tem que pensar em conjunto que na periodização, isso é uma coisa importante, da gente fazer trabalhos mais longos, de baixa intensidade, com maior consumo de lipídio e com redução na ingestão de carboidrato, até mesmo para fazer mais adaptações oxidativas, né? Então você consegue melhorar muito mais as enzimas do Krebs, a gente consegue usar muito mais as enzimas do que a gente chama de beta-oxidação, do metabolismo de lipídio, fazendo dessa forma, baixando a ingestão de carboidrato para que o metabolismo de lipídio sobressaia. Bom, isso é uma etapa do treinamento. Então, isso é um mesociclo, isso é um objetivo a ser atingido. Mas a gente não pode negar que o decisivo é a atuação do sistema glicolítico associado ao sistema oxidativo. O que determina a performance do cara é o que a gente chama de limiar. Um vencedor de uma prova de maratona vai ser o cara que tem, provavelmente, melhor VO2, melhor limiar, melhor eficiência mecânica, né? Se o somatório dessas três coisas, né? O melhor limiar, melhor eficiência, é claro que ninguém vai ter isso tudo de melhor, um vai ter um limiar melhor do que o VO2, outro vai ter uma excelente eficiência mecânica, mas o que ele tiver de melhor em conjunto faz o resultado final, né? E para ter essa chegada na prova, ele tem que ser também, além disso tudo, um carro 1.0, porque o combustível para o glicogênio é limitado, de certa forma. Daria para fazer a maratona, o que a gente tem reserva de glicogênio, contando em todas as partes do corpo, seria mais ou menos capaz de fazer uma maratona, mas só que você utiliza músculos prioritários, quadríceps, gastrocnêmicos, isquiotibiais e tal. Não dá para socializar o glicogênio do corpo. Enfim, eu tenho mesmo que poupar glicogênio. Então, uma das formas que se tem é se fazer um mesociclo associado a um nutricionista para estar fazendo esse acompanhamento, fazer mesociclos oxidativos lipolíticos, né? Que tem como objetivo uma boa adaptação desse sistema. Mas o que decide, mais uma vez, é a gente ter um excelente limiar, e para ter um excelente limiar, o glicogênio está alto, tem que estar alto. Eu não consigo fazer um limiar com intensidade elevada, com glicogênio baixo, não tem como, ou seja, a capacidade de sustentar uma prova vai ser impossível, né? E os outros fatores, mesmo que os outros fatores sejam altos, VO2, eficiência mecânica, esse fator é decisivo. Então, não acredito como maneira única de treinamento. Isso pode ser um fator que, em uma comissão analisada, seja um mecanismo de intensificar o treinamento do atleta. Eu vou só pegar um pouquinho desse gancho, ou seja, meninos, não façam isso em casa. Dieta cetogênica sai para correr maratona. Quero lembrar que no livro do McArdle, antigo, né, eu acho que essa frase, inclusive, mais antiga que o próprio McArdle, né, você queima gordura nas chamas do carboidrato. Né? Então, se o indivíduo vai para a maratona e ele já está fazendo dieta cetogênica, ele já chega para começar a correr em cetose, olha, dali não vai sair nada bom. Não tem como
né? Não tem Pode até como. terminar, mas eu acho que ele não termina. Ô, Giovanni, eu digo assim, você cortou o acelerador do carro, porque o acelerador é a participação das fibras glicolíticas. E elas convivem, você 80% de intensidade, você não está trabalhando com fibras oxidativas apenas. Você teve que acionar as fibras glicolíticas, elas são dependentes do glicogênio para fazer o lactato, que é altamente importante na potência. Então, é como você cortasse o acelerador, deixasse um carro em ponto morto numa descida, Sem numa descida não tão íngreme, né? embora através do processo de oxidação você consiga gerar acetil-CoA para entrar lá no ciclo de Krebs no início, né? Mas a verdade vão faltar massas de oxalacetato, e essas massas de oxalacetato têm uma contribuição muito grande, né? Porque o piruvato ele pode ser diretamente transformado em oxalacetato através da piruvato carboxilase. E isso dá mais oxalacetato e potencializa oxidar lipídio ainda, ele queima lipídio na chama do carboidrato, de forma mais eficiente, sem um acúmulo dos danosos corpos cetônicos. Existem benefícios, sim, para a dieta cetogênica. Sem dúvida, inclusive, os últimos trabalhos que têm saído com crianças que têm problemas de epilepsia severa, com diversas crises convulsivas ao longo do dia, são dados muito confiáveis, assim, que são muito interessantes. Mas, assim, como o Renato falou, para compor parte do treinamento visando maximizar a utilização de lipídio naquele indivíduo, ok. Mas correr a maratona em 6 Atleta de horas, alto nível. não acho. Atleta de alto nível adaptado, né, Giovanni? E atleta de alto nível adaptado a isso. Não é para o cara sair por aí fazendo, né? E outro detalhe, Giovanni, você disse bem a frase do Macardo e eu digo outra frase, a frase do Roberts. Você disse, o lipídio queima na chama do glicídio, e o Roberts diz, o lipídio queima na chama, o glicídio, né, que falamos, o lipídio queima na chama do glicídio, certo? O Roberts diz, o lipídio queima na chama de aminoácidos, né? E quem comprava o livro do Roberts e o outro comprava o livro do Macardo, ficava sempre brigando a respeito disso. Os dois têm razão. Quando a gente baixa demais, né, o carboidrato, o glicogênio intramuscular, acaba mesmo utilizando algumas proteínas musculares que são degradadas lá em proteossoma, lisossoma, e acaba utilizando algumas proteínas musculares que, a tanto custo de treinamento, foram construídas. Então, quer dizer, a outra forma que se tem de utilizar, que o Roberts alerta sobre isso, é os aminoácidos como intermediários do Krebs para a formação de oxalo. Oxalacetato, para o pessoal ficar ligado, é o que se vai juntar o acetil e rodar o Krebs, formando o citrato. Então você tem que ter, não adianta você só ter a lipólise, não adianta você só quebrar, imagina, uma cadeia de 16 carbonos chamada lipídio. Aí você pega a marretinha, vai quebrando, 2 a 2 lá, tem acetil. Não adianta o acetil cair lá no Krebs sozinho, que não vai dar em nada, você vai ter depois corpo cetônico. E, aliás, é uma das coisas que causa também, estimula a fadiga central, é horrível para a eliminação, uma série de fatores, falta de concentração, eu chamo sempre o hálito cetônico, né? Várias coisas que são, assim, negativas e que tem que ser superado. Então, tem que ser muito bem visto isso daí. Complicado. Tem alguém que falou aqui um pouquinho, pediu para falar um pouquinho de prolapso de válvula mitral e exercício. Olha só, se o prolapso é assintomático, provavelmente o indivíduo nem sabe que tem, vai fazer atividade física e não deve ter maiores problemas. Vai descobrir isso quando for fazer um pré-operatório para uma outra cirurgia qualquer, vai acabar descobrindo. Se o prolapso é sintomático, é grande, com um alto grau de refluxo, né, que causa arritmias e intolerância ao esforço, a atividade física é contraindicada até a correção do prolapso, que vai se dar através de cirurgia. Tá? Eu vou falar disso com o Thiago sexta-feira, na live. Tá bom, gente? Não é muito tópico aqui, não. Só mudando um pouquinho agora, Renato, para a gente entrar no nosso último tópico que eu queria falar com você,
que é a questão do a pandemia, o isolamento, o destreino e agora aumento da resistência à insulina, né? Estava lá o indivíduo treinando e tudo para controlar o diabetes tipo 2, agora ele se jogou em casa, sem treinamento, sem um problema. E o outro era o indivíduo que ele não treinava, mas agora o grau de atividade diária é zero, praticamente, fica no sofá o dia inteiro. E isso, né? Mas a boca funciona, né? O masseter e o bucinador são os músculos que mais trabalham, né? O dia inteiro lá do cara. Então, isso acaba gerando, né, problemas como o aumento da resistência à insulina em quem já possui diabetes tipo 2 ou resistência à insulina, e aqueles que não têm é um fator extra para aumentar um pouco isso. Queria que você comentasse um pouquinho disso. O que você acha disso? Bom, eu acho que está havendo uma consciência, né? Eu não acredito que seja... Nós vamos saber só no pós-pandemia, né? Infelizmente não foi feita aí uma pesquisa de composição corporal envolvendo aí... Antes e depois. Mas eu acredito que no pós-pandemia a situação não vai ser tão ruim, porque pelo que eu tenho visto nas lives que a gente vem fazendo e no Instagram, muita gente até comentando a aderência ao programa a partir do momento que passou a ter mais tempo para fazer os exercícios. Que legal. É claro que vai ter um certo prejuízo, né, para aqueles que faziam principalmente exercícios para hipertrofia ou corredores de longa, mas isso vai ajustar, como a gente falou aí antes, né? A memória está lá. A memória para fazer está lá. A memória muscular, ela existe, ela permanece e rapidamente vai ser retomada aquele nível de hipertrofia que você tinha antes. Quem sabe até esse mesociclo de força de endurance que as pessoas estão fazendo em casa, porque pelo que eu vejo em geral, são mais exercícios de força de endurance, né? Força de repetição, são exercícios mais localizados que as pessoas vêm fazendo, mas que também, de certa forma, tem, como a gente discutiu aqui, tem efeito também no VO2, na melhora da condição. Já que, até que a gente discutiu também, o que a gente tem aí de débito cardíaco depende lá de trás, das coisas que nós fizemos lá atrás, né? E que nesse momento de fazer exercício mais localizado, não vai afetar tanto a hipertrofia, vai afetar um pouco, porque, obviamente, não está fazendo exercício com a carga que se fazia antes, né? Mas é um momento importante de um mesociclo que você está deixando por uma força mais localizada. Porque a gente comentou aqui, né, das forças de cisalhamento, da diferença arteriovenosa, para que lá na frente a sua recuperação seja um pouco melhor entre as séries. Quem sabe voltaremos com a densidade melhor, que seria aquela relação tempo de exercício e recuperação, possibilitado por uma melhor diferença arteriovenosa, melhor capacidade de entrar o sistema oxidativo, restaurando ATP, criando condições para que na segunda, na terceira série, seja mais desenvolvida essa força. Então, a gente deve olhar de uma forma um pouco mais positiva. É um mesociclo que estamos passando necessário, né? Eu vejo dessa forma. É como se, de repente, todos tivessem parado seu treinamento e tivessem construído um mesociclo de repetição, né, que vai ser muito útil lá na frente. Eu vejo de uma forma muito positiva. Sem dúvida nenhuma. Eu não sei se eu compartilho assim com tantas pessoas. Eu vejo que as pessoas que já estavam enganjadas em atividade física continuam, mas eu acho que eu precisaria de um pouco